Não, minha gente, vocês não estão tendo alucinações. Hoje não é o sextou do Manchete Esportes, e sim o quintou, uma edição especial para falar sobre Copa do Brasil. Mas antes de começar a falar sobre os jogos, eu vou chamar ele, que entende muito de palpite, o jornalista João Baltazar. Você sempre sendo muito generoso com a gente, né? O dia é diferente, mas o intuito é o mesmo, trazer informação, trazer uma resenha bacana aqui para quem está nos assistindo, para falar de Copa do Brasil, né? Ontem teve Fluminense, hoje tem clássico decisivo, né, Diogo? Cara, e eu já vou adiantando aqui, João, eu acho melhor a gente mudar esse cenário do palpite, não falar mais dos placares, e sim Quem vitória, ganha? empate, derrota, que assim fica E menos capaz da feio, gente né? zicar ainda, né? Fica menos feio, meu amigo. Mas como você falou, hoje é uma edição de Copa do Brasil. Já conhecemos 2 semifinalistas e, inclusive, um deles é carioca, né, João? Já temos uma semifinal carioca aí. E um finalista carioca e uma semifinal carioca, né? O Fluminense ganhou do Bahia ontem de 2-0, uma vitória boa do Maracanã, que reverteu o placar. E hoje tem um clássico aí, né? Botafogo e Vasco. Acho que um amigo nosso deve estar um pouco ansioso para esse jogo, né, Diogo? Quem será? Alguns É, amigos, né? algum que está aqui na mesa, ou talvez atrás das câmeras. Bom, João, falando agora sobre esse jogo do Fluminense ontem contra o Bahia, foi um jogo muito tranquilo. O Fluminense jogou muito bem, mandou do início ao fim, sofreu pouco. Eu não consigo lembrar assim, uma chance clara de gol do Bahia. E o Fluminense mereceu essa vitória. A partida ia se encaminhando para os pênaltis, mas Thiago Silva, gigante, heróico, ídolo máximo do tricolor, marcou aos 38, se eu não me engano, da segunda etapa e conseguiu carimbar essa classificação do Flusão para as semis. Impressionante o que é esse Renato Gaúcho mata-mata, hein, cara? Como você falou aí, né? Um jogo tranquilo, o Fluminense, apesar de ter o primeiro tempo um pouquinho arrastado, ali o Renato no intervalo colocou a Costa para ter mais criatividade, deu certo, o Fluminense fez 2-0. O Bahia inofensivo ontem, surpreendentemente inofensivo, né? O time do Bahia do Rogério Ceni é um time muito ofensivo, cria bastante chance. E o Fluminense coopera, né? O Fluminense dando muito trabalho em mata-mata, não perde mata-mata em casa desde 2021 e continua aí com o Renato, né? Grande campanha no Mundial, classificado na Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil e fazendo um Brasileirão seguro, né, Diogo? E, cara, o uruguaio Canóbio tem impressionado muita gente. Eu, particularmente, Que não volta gostava por do cima, né? futebol dele. Eu não gostava do futebol dele, mas ele sempre se mostrou ser um atleta esforçado. Acima de tudo, corria, todo desengonçado, perdia gol, mas sempre dava o máximo dele em campo. Eu não sou tricolor, mas eu percebi isso desde a época do Atlético Paranaense, por exemplo, que eu acompanhava, assistia alguns jogos. E hoje já é uma peça que muitos consideram como titular absoluto, né? Ontem fez mais um gol e foi decisivo em mais uma partida, não é isso, João? Acho que você usou a definição perfeita pra ele, né? Esforçado, mas até o Renato fala em entrevista, né, que todo treinador gostaria de ter. Um cara é atacante, mas não tem frescura, corre, suja o calção. E ontem foi importante de novo. Fez o gol de pênalti, cruzou a bola pro Thiago Silva e vem ganhando espaço no Fluminense, né? Tanto que na Sul-Americana joga de capitão em alguns jogos. Você vê a moral que ele tá dentro do elenco do Fluminense. E eu acho que a torcida do Fluminense já espantou o medo, pelo menos agora com as últimas atuações, né? Pós-Copa do Mundo, sofreu um pouco, vinha ali num processo de reformulação, mercado, janela de Perdeu o Ares, né, transferências. que era o principal jogador do clube. Então, exatamente isso que eu vou falar. Agora eu acho que a torcida do Fluminense já está espantando o medo de viver sem o Arias. O time vem se encaixando cada vez mais, novos reforços chegando, né, João? É um time que vem se consolidando e vai arriscar tudo no mata-mata. Tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, agora a Copa do Brasil só volta Em dezembro. depois do término do Brasileirão, né? Ou seja, foco total no mata-mata da Sul-Americana, fazer um campeonato, vamos dizer assim, campeonato brasileiro mediano e retornar com tudo para tentar esse título da Copa. Até olhando pela carreira do Renato, né, no Grêmio ele fazia muito isso, ele meio que deixava de lado o Brasileirão ali e focava com tudo nas Copas, né? E no Fluminense Sim. tem um cenário bom para isso. É uma Copa do Brasil acessível, apesar de ter bons times ali, Corinthians, provavelmente o Cruzeiro, e do outro lado o Fluminense pega o Botafogo ou o Vasco, então financeiramente também é vantajosa para o Fluminense, então assim, tem total sentido o Fluminense focar na Copa do Brasil, focar na Sul-Americana, né, mais um título nacional para o clube. E o Brasileirão tá bem, ali é manter agora, para não ficar muito perto do rebaixamento, e focar nas Copas. A torcida tá falando da internet, né, o Fluminense de Copas, né? Cara, eu não sei você. Assim, eu posso até zicar aqui, mas como não é o meu time, vou ter mais tranquilidade para falar. Na minha opinião, entre os que estão vivos na Copa do Brasil, considerando os que vão ainda jogar hoje, o Cruzeiro é o favorito pelo futebol apresentado.
do meu ponto de vista, é o que Concordo chega com mais você. forte. Concordo. Já encaminhou a classificação, pode ser que hoje é clássico, né? Pode ser que aconteça uma virada histórica do Atlético, mas eu acho que já é uma peça confirmada na semifinal e chega como favorito entre os quatro, considerando aí que Vasco e Botafogo, um dos dois é óbvio que vai passar hoje. No meu ponto de vista, o Cruzeiro chega um pouco à frente para conseguir esse título. Principalmente considerando que a Copa do Brasil só vai voltar após o término do Brasileirão, né? E para o Cruzeiro só restam essas duas competições. Então, eu acho que o time mineiro, você compartilha da mesma opinião que a minha? Assim, olhando o momento, né, e pelo exemplo que tem, o Cruzeiro é favorito, né? Mas o Corinthians também, o Dorival, as últimas duas Copas do Brasil que disputou, ele ganhou, né? Pelo Corinthians, pelo Flamengo verdade. e São Paulo e Flamengo, na verdade. Então, assim, não pode descartar. Tanto que ele eliminou o Palmeiras com uma facilidade assim que o Corinthians não vinha tendo jogando contra o Palmeiras. Isso. E o Corinthians ainda não tomou gol em mata-mata de Copa do Brasil, né? Dessa Copa do Brasil. O Dorival cresce muito em mata-mata, né? Como eu falei, ganhou as duas últimas que disputou. O Corinthians não vem bem no Brasileirão, mas na Copa do Brasil o cenário é outro. Ele vai achando o time ali, vai botando a garotada e vai ganhando corpo. Né? E o Corinthians precisava de reforços, né, João? O Dorival vem aos poucos dando sua cara no time. O Memphis Depay, que é o principal jogador desse time, junto com o Garro ali, vem sofrendo com lesões. E o Uri Alberto também, né? Retornou ontem. E nessa lesão, acharam uma peça fundamental, que é o Guinegão. Impressionante como boa joga. Assistência, né? Que revelação. Tá com uma estrela de tudo, menino. Estrela, o moleque também corre o jogo todo. Ou seja, às vezes necessita de uma notícia triste para encontrar uma peça solução que pode caseira, ser, né? Exatamente, fundamental pro restante da temporada. E o que joga o Garro também é sacanagem, cara. Craque, né? Craque demais. E o Vitinho, recém-contratado pelo Corinthians, também vem jogando bem. Ontem fez uma boa partida a partir do momento que entrou. Ou seja, Dorival, no meu ponto de vista, também vem encontrando as peças ali para esse time do Corinthians. E quem sabe chega forte também para essa disputa de Copa do Brasil, né? Agora, João, você falou que o Fluminense não perde nenhum jogo eliminatório em casa como mandante desde 2021. E os números são 20 jogos sem ser derrotados, 14 vitórias e 6 empates. Isso realmente muito impressionante. Tá muito bom. Agora, meu amigo, vamos mudar de partida, porque eu sei que essa você tá ansioso para falar. Grande amante do futebol, clássico sempre mexe, né? Essa você tá ansioso para falar. Botafogo e Vasco entram em campo hoje. Um clássico decisivo, quem sabe, entre as duas equipes, o mais decisivo dos últimos anos, né? Valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil e 9 milhões de reais em caixa, né? Aproximadamente 9 milhões de reais para o time que passar de fase. E aí? Cara, um jogo diferente, né? O Botafogo esgotou os ingressos, né? Primeira vez não que esgotaram. Você vê que a mobilização para esse jogo na ida, o torcedor do Vasco também fez uma festa linda. Hoje é o dia da torcida do Botafogo. É um clássico muito aberto, cara. Difícil de fazer o prognóstico, né? O Vasco de Diniz muito imprevisível. Tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga nada. E o Botafogo nesse entra e sai jogador, entra jogador. E fica até difícil ter um parâmetro de trabalho no Ancelotti, né? Agora ele vai ter, porque janelas fechadas. Mas é difícil, né? Difícil esperar algo do Vasco, difícil esperar algo do Botafogo. São dois times imprevisíveis para mim, né? E assim, o que gera ainda mais uma expectativa por parte dos torcedores de ambos os clubes é que é a salvação e a esperança de título para os dois. Eles não têm mais chances de título tanto no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que já foram eliminados, né? Ou seja, só restou a Copa do Brasil. Então, quer perder hoje? Desperdiça a temporada. Então é uma partida muito decisiva e que tem carrascos dos dois lados para ambos os clubes, né, João? Os dois atacantes, né? Ou seja, o Cabral, né? Será quem que vai ser decisivo hoje? Cara, como apreciador do esporte, espero que seja o Verratti, mais experiente, né? Mais tempo aqui no Brasil. E tem alguns desfalques também por parte do Botafogo e do Vasco, não é isso, João? O que você pode falar pra gente? O Vitinho não começa jogando, né? É uma dúvida. O Cuiabano não joga. O Vitinho saiu falando no jogo contra o Bolívia, falar que o cansaço lá era diferente, doía peito, joelho, tudo. Porque nunca se tinha sentido isso antes, né? Que começou a academia, começou a malhar agora, o Vitinho? Que dificilmente deve jogar hoje, né? Segundo os jornais publicaram hoje de manhã, e deve jogar o Matheus Ponte. E o Cuiabano, né, que ia, mas voltou, mas não joga hoje, né? Pelo menos hoje ele não vai voltar. Já passou a retornar, né? Retornou aos treinos, já se reintegrou ao time, ao elenco do Botafogo, mas hoje o Cuiabano não joga e o Vasco também tem desfalques. Um desfalque importante que é o Jair, né? O Jair que vinha se reencontrando no Vasco, acabou que infelizmente teve uma lesão grave no joelho, não joga Fez mais. O gol no jogo da ida. Fez o gol, bem lembrado, fez o gol no jogo da ida, não joga hoje. E o Cuesta, né? O zagueiro que chegou ali para
ser o xerifão da zaga, não pode jogar porque não foi inscrito a tempo para a competição, né? Só se o Vasco passar de fase. João, no seu ponto de vista, agora sim, sem clubismo, usando seu conhecimento aprofundado do futebol, um time chega favorito para esse jogo de hoje? Ou você acha que o confronto é 50% para cada, muito equilibrado? Cara, eu acho que o favoritismo tá com o Botafogo, né? Por ter o placar igual em casa, vai jogando em casa, no famoso tapetinho do Botafogo muito forte. E tendo esse tempo para treinar pro Ancelotinho conseguir conhecer melhor os jogadores, implementar sua ideia, eu acho que o Botafogo é favorito, né? O Vasco ainda joga com o Hugo Moura improvisado na zaga, o Vasco que muito imprevisível, apesar de 22 jogos sem perder. Eu acho que o favoritismo por essa circunstância do Botafogo. E você? Cara, eu acho que, no meu ponto de vista, o Botafogo também é o favorito para a partida de hoje, por ter um futebol mais técnico e um elenco mais qualificado também, entende? Por estar jogando em casa, como você falou, faz toda a diferença. Mas o fato do Vasco ser muito imprevisível, então, por isso que eu acho importante você ter entrado nesse ponto, pode deixar esse confronto equilibrado, porque a gente não sabe como que o Vasco vai entrar em campo. A gente não sabe o que vai aparecer hoje, né? Não sabe o que esperar do time do Vasco, né? Existem equipes consolidadas e equipes que não apresentam um bom futebol. O Vasco não. Uma hora ela é muito consolidada, uma hora ele joga muito bem e outra não. Ou seja... É 880 do futebol. É 880, exatamente. Isso pode prejudicar ou pode fazer dar certo e levar o Vasco para mais uma semifinal de Copa do Brasil e quem sabe o tão sonhado título, né? Que o Vasco não conquista já desde há alguns 2011. anos, o título nacional. Coincidentemente a Copa do Brasil. Aí, quem sabe, uma esperança e tanta para esses torcedores que vão acompanhar a partida de hoje e não só para os torcedores do Vasco. O Botafogo, por exemplo, nunca conquistou uma Copa do Brasil. Então é o título que falta para o Alvinegro e quem sabe não vem esse ano. Muita expectativa para esse jogo também. Agora, João, vamos aproveitar o tempo para falar sobre a outra semifinal que acontece também hoje, né? Um clássico mineiro. É isso, né? Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro, clássico é clássico, né? O Atlético Mineiro estreando São Paulo ali, mas 2-0 para tirar jogando em casa, só com o torcida do Cruzeiro. Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil, muito complicado. Né? E o time do Cruzeiro tá muito bem, né, cara? Tá um time encaixado. Em casa é muito forte, né? O Caio Jorge joga? Caio Jorge é dúvida, se caso não joga o Gabigol. O Fabrício Bruno, que jogou 90 minutos na Bolívia um dia atrás, falou que tá de boa, pode jogar tranquilo. Nas prévias, ele está sendo colocado como titular. Então, a única dúvida acaba sendo o Caio Jorge, que é o artilheiro da equipe no ano. Cara, e assim, o jogador grande não gosta de fugir de jogo como esse, né? Um jogo decisivo, Fica esperando o ano inteiro pra jogar esse jogo, né? Lá a rivalidade, então, é de outro nível. São as duas principais equipes e únicas as equipes grandes assim que a gente pode considerar do estado de Minas Gerais, ou seja, expectativa também máxima para esse jogo e no meu ponto de vista o Cruzeiro até vence. É favorito, vai ser um jogo difícil, mas o São Paulo vai demorar um pouquinho ainda para dar essa cara para o Atlético Mineiro. Não é uma eliminação hoje que vai... É porque o futebol tem dessas ainda mais entre os torcedores brasileiros, né? Às vezes o cara toma uma goleada hoje, é eliminado, a galera já pede a cabeça dele no dia de amanhã. E não é assim. Não é assim, o Sampaoli ainda vai levar um tempinho para encaixar esse time com as peças que o Atlético Mineiro tem para oferecer. Né? É isso, né, Diogo? Principalmente na estreia. Na estreia é sempre o 880 que a gente estava falando. Se ganha o melhor, a solução, e se perde a pior coisa do mundo, não vale, né? Sim. O São Paulo é um treinador complexo, ele tem um estilo de jogo muito peculiar. Não é fácil, né, do dia para a noite que você vai conseguir implementar essa filosofia. Mas eu acho que pelo o elenco que o Atlético tem, pela capacidade do São Paulo, eu acho que pro futuro é uma boa, mas para agora, para esse cenário de hoje, eu acho difícil que já tenha resultados práticos assim. Né? Exatamente, João. Finalizando agora, né, esse assunto da Copa do Brasil, vamos só para a última etapa do nosso programa de hoje para falar sobre o balanço da seleção brasileira. Para você, João, e aí? Como foi a seleção nas eliminatórias? Não nos últimos 2 jogos, e sim nas eliminatórias. A pior campanha da história, não tem como falar que foi positiva, né? Você já perguntou com a resposta já, né? É muito ruim, assim, para uma vergonha, para a maior seleção, mais títulos da Copa do Mundo, né, como a do Brasil. Assim, como a gente falou no programa anterior, o jogo contra a Bolívia não dá para fazer análise nenhuma, é até sacanagem criticar alguém, falar que o cara tá mal, falar que não serve, porque é um cenário totalmente atípico, né, pro jogador de futebol. E, assim, balanço muito ruim, trocou de técnico, teve 3 treinadores nesse ciclo, né, o Ramon, o Diniz, o Dorival, o Diniz e o Ancelotti agora. Muitas trocas de jogadores, a gente não sabe qual é a espinha dorsal do Brasil, se vai ter o Neymar ou não vai, se vai dar chance aos mais novos, se vai aos mais experientes, não sabe, é uma incógnita total o Brasil. E agora não tem jogo oficial, é só agora amistoso, é só a Copa do Mundo, então quanto mais jogo, eu acho que é melhor.
quanto mais os jogos que o Brasil for disputar Mais agora jogos nessa competitivos, prévia, pra gente ter uma competitivos, exatamente. Não vem colocar a seleção muito abaixo tecnicamente, que E goleio, isso a gente já viu nos últimos anos, que chega lá na Copa do Mundo, pega uma seleção europeia de nível médio, como por exemplo a Dinamarca, e sofre. Complica. O jogo é difícil. Copa do Mundo é outra partida, é uma competição especial que todo mundo chega para vencer e a gente sabe que o nível europeu é completamente diferente aqui do sul-americano. Mas meu balanço também é muito negativo. Para você que não entende de futebol, gente, ou que ainda não caiu na real, se a Copa do Mundo, se o regulamento da Copa do Mundo fosse o anterior, da Copa de 2022, de 2018, por exemplo, o Brasil disputaria a repescagem. O Brasil nem se classificaria de forma direta. Ou seja, jogou com o regulamento debaixo dos braços e passou em quinto. Equador, Argentina, Uruguai e Colômbia, né? Passaram à frente do Brasil. Ou seja, o Equador que começou com menos 3 pontos, uma punição, e terminou à frente do Brasil. Muito vergonhosa a campanha. Vergonhosa. Mas dizem as más línguas que quando o Brasil tem um ciclo conturbado, ganha a Copa. 94, 2002. 2002, exatamente. Vamos torcer para que isso possa prevalecer e o Brasil consiga esse hexa no ano que vem, quem sabe, para deixar a nação brasileira de novo eufórica e reencontrar o caminho das vitórias. Não é isso, João? Para finalizar agora, nosso palpite para os jogos de hoje. Hoje, Copa do Brasil, Botafogo e Vasco. Eu vou começar com um 2-2, disputa nos pênaltis e Vasco avançando. Cara, vou manter o que eu falei na outra semana, sem convicção. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco? E agora, Cruzeiro e Atlético Mineiro. João, no meu ponto de vista, 2-1 Cruzeiro. Acho que vai ser um empate ali. O torcedor do Cruzeiro feliz porque empatou, o Atlético feliz que não tomou uma lapada, né? Pessoal, não deixa a gente sozinho nessa não. Comenta aí também. Deixe seu palpite, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante. R junto com a gente, ou quem sabe, dessa vez você não pode acertar. Eu vou continuar torcendo para que eu e o João, nós possamos acertar esse palpite também. Tá difícil a gente acertar, né? Sonhado palpite, meu Deus, 3 edições já e nada, nenhum joguinho. Normalmente a gente chuta 4, né, João? São 4 por rodada. Campeonato Brasileiro ali, Seleção Brasileira também, agora a gente errou todos. Mas dessa vez vem, então espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima, né, João? É isso, Diogo. Semana que vem, voltamos a sextar, hoje vamos quintar uma edição especial para vocês. E como o Diogo falou, continua dando aquela força pra gente. Estamos em busca do 100k no Instagram. Fortalece aqui nas visualizações, no like, no YouTube, porque a gente está crescendo, produzindo coisa nova para vocês. Lembrando que nosso Instagram, @mancheterj, nosso site, mancheterj.com, e aqui no canal no YouTube que você está assistindo agora, antes de sair do vídeo, se inscreva no nosso canal. Valeu, até a próxima com o Sextou do Manchete Esportes.